A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Caminhos de Autoiluminação. Apresentação, Liliana Fábia. Liliana Fábia. A magia dos girassóis. Nossos olhos são seletivos, nós enxergamos o que queremos ver e deixamos de ver o restante, também chamado de ponto cego. Escolha focalizar o lado melhor, mais bonito, mais vibrante das coisas, assim como um girassol escolhe sempre estar voltado para o sol. Muitas pessoas vivem se queixando e facilitam a chegada da depressão e é muito fácil encontrar motivos para lamentos. Estou de baixa astral porque está chovendo, porque tenho uma conta para pagar, porque não tenho exatamente o dinheiro ou a aparência que eu gostaria de ter, porque ainda não fui valorizado, porque ainda não encontrei o amor da minha vida, porque a pessoa que quero não me quer, porque... É fácil, muito fácil, pois é só querermos e termos ali bem pertinho motivos de sobra para nos agarrarmos e justificarmos a situação. É claro que existem momentos em que a gente não está bem, faz parte da vida, mas mesmo nesses momentos devemos buscar de forma contínua ter atitudes e iniciativas que possam ir de encontro às coisas boas. Na natureza existe uma flor que age desta forma, o girassol. O girassol se volta para o sol onde ele estiver. Mesmo que o sol esteja escondido pelas nuvens, lá está o girassol, dando costas à obscuridade das sombras e buscando convicto e decidido, está sempre de frente para o sol. É esse exemplo que precisamos perseguir, aprendendo a realçar e valorizar tudo de bom que recebemos da vida. Aprender a engrandecer gestos pequenos, positivos e transformá-los em grandes acontecimentos. Quando fazemos algo de bom, mesmo que seja a simplicidade de uma pequena ajuda ou de um elogio, coisas que nada custam, mas que geram felicidade para outra pessoa, são momentos de raro proveito que ficam gravados no coração. O ser humano precisa de beleza, não da beleza física, mas das coisas belas como um todo, e principalmente da beleza que reside no âmago dos gestos das pessoas e que são captadas através dos nossos olhos. Se tivermos a beleza dentro dos nossos corações, ficará mais fácil reconhecê-las nos lugares, nas pessoas e nas coisas. Ela é para nós uma referência, da mesma forma que sabemos distinguir o bem pela referência que temos do mal. Para reconhecer a beleza, portanto, é preciso carregar um pouco dela consigo, dentro dos olhos, dentro do coração. Devemos ser como o girassol, que busca o sol, a vitalidade, a força e a beleza. O cotidiano nos reserva diversos momentos de beleza e é importante refletir sobre isso. Precisamos enxergá-los com os olhos do coração para apreciá-los na plenitude. Apreciar o amor profundo que alguém, em um determinado momento, dirige a você. Apreciar o sorriso luminoso de alegria. Apreciar uma palavra amiga que vem soar reconfortante, reanimadora. Apreciar a festa dos animais, a alegria e o riso das crianças. E quando ameaçarmos ficar de novo mal-humorados, tristonhos, desanimados, revoltados, que a força do coração nos faça lembrar dos girassóis. Que nos desvie do caminho equivocado, pois é um verdadeiro equívoco passar os dias sem ver a beleza da vida. Essa é uma mensagem contida no livro Códigos da Vida, do autor Legrand. E com ela nós cumprimentamos e iniciamos o programa deste dia, agradecendo você,
amigo, amiga que nos acompanha aqui no canal da Rádio Brasil Espírita no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que as mensagens que nós iremos trazer neste dia possa trazer alento para o seu coração, ampliar as fronteiras da compreensão a respeito de si mesmo, da sua relação com o outro e também da sua relação com a vida. Estamos entrando em setembro e nesse mês que nos remete, à primavera, a gente deseja que novas esperanças possam reacender no seu coração, entendendo que os desafios se apresentam de toda sorte, de toda forma, porque são elementos que fazem parte da vida, mas não desanime. Haja como o girassol da mensagem lida nesse instante, para que possamos acreditar na letra de Beto Guedes: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Já choramos muitos se perderam no caminho, mesmo assim não custa inventar uma canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre então as janelas do teu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, diante desse sentido, com essas esperanças renovadas, com essa beleza e esse exemplo de renovação que a natureza e a primavera nos promove, nos ensina, nós cumprimentamos você. Se nos assiste agora à noite ou em outro momento do dia, da tarde, seja muito bem-vindo. Eu, Liliana Fábia, desejo para você ótimas reflexões e aprendizados. Seja bem-vindo aqui no nosso programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje estaremos falando a respeito de um assunto trazido para nós pela veneranda Joana de Ângeles, sob a psicografia do médium Divaldo Pereira Franco em sua obra Momentos de Saúde e de Consciência. Quem de nós não precisa de saúde? Sabemos que há muito tempo o conceito de saúde se ampliou, não é só a ausência de doenças, mas esse completo bem-estar biopsíquico, sócio e também espiritual, abrangendo essas diversas dimensões da complexidade humana. E nesse sentido nós vamos trazer a reflexão que Joana de Ângeles nos traz a respeito da saúde e do bem-estar, tentando trazer a luz da consciência para pensarmos de forma profunda os seus conceitos. E ela já nos diz, de início, que o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Previsões e detalhes, cálculos e referências, organograma e execução constituem a base do labor, do qual decorrem os êxitos ou os insucessos. Da planificação até a concretização do empreendimento, quaisquer alterações têm que ser estudadas, a fim de serem introduzidas sem prejuízo para o conjunto ou excesso de gastos não previstos. Aqui ela nos dá uma ideia geral do conceito de planejamento, Quando nós vamos iniciar qualquer projeto, eis que é preciso fazermos esse levantamento e essa planificação. E aí ela faz uma metáfora comparando, dando a seguinte conclusão. Da mesma linha de raciocínio, uma cuidadosa sementeira de cardos com adubação frequente, outra colheita não resultará senão de espinhos e acúleos. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a sua fixação. Lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas. Lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-lhe as existências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Olha que importante aqui, ela já destaca um padrão nosso, que é o de amealhar ainda pensamentos de cunho negativo e que acaba sendo incorporado profundamente no nosso psiquismo
debilitando as nossas resistências. E é verdade, porque se eu sou do tipo de pessoa que consome conteúdo pessimista, violento e negativo, o tipo de reverberação emocional que isso vai causar, naturalmente vai ser de cunho negativo. Então, de início, é como se ela já nos chamasse a atenção para a importância de termos uma vigilância em relação aos nossos pensamentos. E olha que desafio. Nós vivemos uma era de informação e nós somos bombardeados por estímulos de toda a ordem. São visuais, são auditivos, ainda a revelia da nossa vontade. Mas devemos ter uma disciplina mental para isso e nem tudo nos deixar absorver. E ela diz que há determinadas provações que são inevitáveis por procederem de desmandos de outras existências. Lembrando que todos nós somos herdeiros de nós mesmos. A semeadura é livre, somos livres sim para semear, mas a colheita é obrigatória. Então, nesse vasto campo da nossa existência, nós haveremos sim de ser livres para semear, mas entendendo que toda semeadura vai trazer como consequência a colheita obrigatória. Então, que tipo de semente nós estamos semeando? Devemos nos perguntar. Porém, podem, entretanto, por meio de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles outros que são danosos. É a lei da compensação, lembrando da fala do Mestre Jesus que o amor cobria uma multidão de pecados. O que é que Jesus quer dizer? Que a matemática divina, ela age de forma diferente. Às vezes, apesar das nossas atitudes infelizes do passado que geraram de forma desavisada ou até por ignorância, circunstâncias que vieram para nós de forma negativa, se nós buscamos o esforço das boas condutas, haveremos de ter atenuadas muitas dessas faltas. Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não o deixares. Queixas-te de insucesso, de sabores e enfermidades, desamor. No entanto, aferrastes a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí, sem qualquer esforço de renovação. Aqui ela fala, por exemplo, daqueles padrões mentais do queixume. Aqueles que ficam orbitando em torno daquilo que não deu certo, queixando da má sorte, achando que Deus esqueceu dele e que é um pobre abandonado. E reverberando nesse sentido, não consegue às vezes vislumbrar as soluções e saídas que podem estar tão perto de si. E aí nos recomenda Joana: afirma a sabedoria popular com propriedade, pedra que não rola, cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, realização. Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Planeje o teu presente. Estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual não te encontras. Não basta pedires a Deus ajuda, porém deves fazer a tua parte, sem que o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem de ti. Aqui, Joana de Ângeles faz esse convite para mudarmos a rota. Vamos observar se os nossos padrões mentais estão se retroalimentando no queixume, nos pensamentos negativos, no encurtamento do nosso próprio horizonte. Vamos pensar por entender que lá atrás, quando ela nos dizia no início da mensagem, somos aquilo que pensamos. Então devemos estar atentos
Que tipo de contaminação psíquica eu estou me permitindo? Que tipo de alimentação para o meu pensamento eu estou me permitindo? Porque é possível sim fazermos planejamentos. Para onde devemos estar daqui a um tempo? Porque isso nos mobiliza na direção do otimismo, da esperança. Assim como o girassol nos direciona, nos foca na direção da luz. E ela segue, lá no finalzinho desse capítulo, nos dizendo que narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lamaçal. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava, com todo o empenho, liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado e, após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os aprendizes surpresos indagaram ao mestre. O primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponha a retirar do baú o carro da tua existência, a fim de seguires feliz adiante, com saúde e bem-estar. Aqui nessa história que Joana de Ângeles nos traz, nós vemos dois tipos de posicionamento. Um que orava, mas era passivo, não promovia mudança. O outro até esbravejava, mas orava em ação. Abria campo propício para que pudesse haver a transformação. Então, nesse sentido, é importante nós pensarmos quais as estratégias que estamos adotando para mudar as nossas circunstâncias. Será que é só o apelo, a reclamação ou orar o tempo inteiro, mas sem abrir campo para a atuação, para as mudanças possíveis, para aquilo que realmente pode promover a mudança? Então, é interessante analisarmos e pensarmos isso. E nesse mesmo livro, nessa mesma obra, lá adiante, no tópico que fala da consciência, Joana vai destacar um item, justamente falando sobre saúde e consciência. E ela diz que, a fim de que a pessoa adquira ou preserve a sua saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma da sua maneira de ser. Normalmente, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Permite-se desse modo a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso às enfermidades variadas. Mais uma vez ela falando na nutrição do pensamento e a sua repercussão direta no condicionamento físico, na instalação das doenças. Justificando sempre os pensamentos perturbadores e ações perniciosas, recusa-se à renovação da paisagem mental, com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio. Os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja pedir desculpas por uma reação infeliz e não logra fazê-lo. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Abraçar alguém inamistoso e vê-se impedido. Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor.
iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Continuar ansioso, mesmo quando não há razão que o justifique. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Esses sintomas e outros mais, estados predisponentes às doenças. Cultivando esses estados, bloqueia-se a consciência que se entorpece, volvendo a um estágio inferior, no caso, a sensação que ainda lhe predomina no processo evolutivo. Sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Começa por te desfazeres dos padrões mentais antigos, negativos, que te condicionaram à aceitação dos comportamentos doentios. O treinamento de novas maneiras de pensar, diz Joana de Ângeles, baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. E olha que interessante, nesses treinamentos nós poderíamos citar, por exemplo, a prática da caminhada reflexiva, da meditação, porque a meditação nos favorece a disciplina do pensamento. Algumas práticas orientais como o yoga, que trabalha o controle e a consciência corporal baseada e associada à meditação e respiração, são estratégias valiosíssimas para trabalharmos esses padrões mentais negativos. E aí ela nos diz: infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo aqueles que se responsabilizam pela desarmonia e doença. O teu cérebro, com os teus extraordinários arquivos, está sempre armazenando dados com a capacidade de fixar 10 novos fatos por segundo. Pode parecer difícil saíres de uma situação desgastante para outra agradável. E é realmente. No entanto, toda aprendizagem exige a repetição da experiência até a sua fixação em definitivo. Do mesmo modo, a aquisição de valores e padrões de felicidade vai além do simples querer, deambulando pelos caminhos do conseguir. E aí, lá para o finalzinho, já encerrando, depois de tantas observações importantes sobre as estratégias que nós podemos adotar para disciplinar o nosso pensamento e fugirmos dessas armadilhas do negativismo que nos levam para padrões adoecedores. Ela nos diz: a tecnologia deu o seu mais expressivo salto nos tempos modernos, quando 2 jovens cientistas americanos inventaram um transistor em 1948, miniaturizando peças e equipamentos que aceleraram o progresso da civilização. Não medir esforços para a aquisição da saúde mediante a consciência do dever para consigo mesmo é o desafio a enfrentar e vencer, através das pequenas peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho. Repetindo, das peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho. Na questão número 912 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interrogou: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E os mentores responderam: praticar a abnegação. Com esse esforço, desfrutar-se-á de consciência, saúde e paz. Então, deveremos entender que para atingirmos os tesouros da paz, do equilíbrio, da serenidade, precisamos sim do esforço, da nossa parte, da disciplina, porque nada vem de graça, nada vem de forma tão simples. É necessário o esforço pessoal.
É preciso que nós possamos dar o nosso quinhão, o nosso esforço, o sacrifício feito com consciência para atingirmos esse intento. Assim, caminhando para essas reflexões finais, vamos entendendo que para a manutenção da saúde e do bem-estar é preciso sim uma labuta constante para disciplinarmos os nossos pensamentos indo na linha do girassol, caminhando na direção da luz, entendendo que as dores podem participar das paisagens humanas, mas elas não são permanentes, porque ainda existe leveza, amor e alegria na nossa travessia. Não somos nem fomos criados para a dor, mas para o amor, porque habita em nós esse DNA divino que devemos sempre lembrar, para que essa sensação de orfandade venha por água abaixo, para que possamos nos sentir de fato no colo do Criador, nesse colo amoroso e bom, que às vezes permite que atravessemos desertos, mas é para o nosso crescimento. Então, agradecendo mais uma vez a companhia amorosa de todos vocês, antes fazendo aquele convite para você que nos escuta pela primeira vez, seja muito bem-vindo, desejando que vocês possam desenvolver essa habilidade de buscar sempre aquilo que é melhor para si e também desejando que possam buscar as fontes certas para preencher a sede, para matar a sede da alma. Então, venham conhecer o projeto da Rádio Brasil Espírita, os diferentes canais, as diferentes plataformas, YouTube, as plataformas de áudio existentes, o Facebook, o Instagram, para conhecer as programações, as entrevistas, as leituras e indicações de obras, para que possam cada vez mais enriquecer a alma desses recursos valiosíssimos que irão contribuir para buscar novos nortes, novos sentidos para a sua vida. Gratidão, mais uma vez, desejando do fundo do coração que possamos estar juntos semana que vem, eu, Liliana Fábia e você, aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Um beijo no coração de todos, sempre lembrando a fala da veneranda Joana de Ângeles, que o Cristo possa estar sempre convosco, porque mesmo nunca convidado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Gratidão, beijo, paz, luz e bem, e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acabou de escutar Caminhos de Autoiluminação, mais um programa oficial da Rádio Brasil Espírita.